Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Agora são exatamente 18 horas e 30 minutos. Como temos um número considerável de inscritos, nós vamos dar mais 5 minutos para que todos possam se preparar e entrar também na sala. Tá? Então, às 18 horas e 35 minutos, voltamos. Até já. Olá, pessoal. Boa noite. Agora às 18 horas e 35 minutos, pontualmente. Vejo que o número de pessoas que conseguiu entrar na sala, né, aumentou. Então, acho que podemos dar início. Meu nome é Jeremias Felipe e hoje estou como diretor
administrativo da ANAPRE. Tá? A ANAPRE é uma associação nacional de pisos e revestimentos. Tá? Associação essa que vem contribuindo de forma bastante significativa com o nosso mercado, né? Promovendo eventos, né, como esse de hoje, né? Essa webinar, na qual eu tenho o prazer de moderar a 33ª webinar. Né? Aproveitando o ensejo, como disse, a ANAPRE tem uma agenda bastante extensa, né, para esse ano, e eu vou aqui dividir com vocês. Né? Então, além do webinar de hoje, no dia 21/8, teremos o 17º Seminário de Pisos e Revestimento de Alta Resistência, de alto desempenho, que será no Concrete Show. Né? Então, é um evento que a gente repete já há alguns anos, é um evento de bastante sucesso. Depois, no dia 11/9, teremos um workshop em Fortaleza. Esse workshop será realizado no Hotel Bourbon, das 8 às 12 horas. No dia 25/9, teremos uma webinar essa apresentada pelo nosso amigo Eduardo Massal. Ele vai tratar de manual de boas práticas do executor de piso de concreto. Tenho certeza que vai ser uma webinar que vai agregar bastante. No dia 16, teremos um workshop em Porto Alegre. No dia 23/10, um workshop no Rio de Janeiro, no local ainda a definir. No dia 6/11, o 4º Seminário Técnico de RAD. Local já está definido, vai ser no Instituto de Engenharia, em São Paulo, tá? Das 8 às 18. E no dia 9/11, o webinar ainda com alguns temas a ser definido. No dia 27/11, teremos um workshop em Campo Grande, local ainda a ser definido. E no dia 11/12, uma última webinar fechando a agenda do ano. Então, como eu disse, a ANAPRE, para contribuir com o mercado, né, a gente vem promovendo aí uma série de palestras, encontros, né, isso para enriquecer o mercado. O evento de hoje, pessoal, ele está sendo gravado, ele depois vai ser disponibilizado nos canais da ANAPRE, né? Então, ao final, a Mônica vai disponibilizar para vocês. Como eu disse, eu tenho a honra, né, de aqui moderar uma apresentação do nosso amigo Wagner Gasparetto, uma apresentação que vai falar de cuidados em projetos e execução de juntas em pisos industriais. Tenho certeza que vai ser uma apresentação que vai agregar bastante valor ao nosso mercado. Wagner, eu acho que a apresentação sua, né? Eu acho que é uma apresentação, eu diria que se dispensa, senão eu vou tomar muito tempo aqui do nossos amigos, né? Então, a palavra é toda sua, meu amigo. Boa apresentação e vamos lá. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Conseguem me ouvir bem? Sim. Sim, tá bem? Ótimo. Muito bem. A gente só pode agradecer aqui a participação de todos que se dispuseram a estar nessa noite com a gente, uma noite fria em São Paulo. Então, agradeço ao Jeremias a apresentação, a abertura do nosso webinar. E esse vai ser muito mais um bate-papo entre a gente, né, do que uma coisa muito formal. Então, por favor, fiquem à vontade para encaminhar as suas perguntas, as suas dúvidas, através do chat. Ao final da apresentação, a gente vai poder esclarecer as dúvidas de todo mundo e ampliar um pouco mais o nosso bate-papo. Então, a ANAPRE, ela é a nossa anfitriã
desse evento e conta com o patrocínio da Total Revestimentos Industriais que vem viabilizar esse evento de hoje, né? Bom, Jeremias já devidamente me apresentou, depois como ele também já falou, essa webinar vai estar disponível no canal da ANAPRE lá no YouTube, né? Então, nós vamos falar um pouco mais aí sobre cuidados em projetos e execução de juntas em pisos industriais. Vamos lá. Rapidamente, só falando um pouquinho da atividade da minha empresa, da LPA Engenharia. Hoje nós contamos com 110 milhões de metros quadrados projetados, com aproximadamente 8.300 projetos executados, com atividades de projeto, consultoria, acompanhamento técnico, controle de qualidade em obra, análise de traços concretos, medição de conectividade e isolamento, e também atuando fortemente hoje no processo de High Definition Mapping, né? Vocês têm também na minha apresentação aqui os links para poder nos acompanhar aí nas mídias sociais. Como eu falei, a gente tem essa quantidade de projetos elaborados, né, dezenas de trabalhos publicados, uma comunicação e divulgação técnica bastante expressiva e uma atuação nacional e internacional, especialmente hoje com trabalhos mais intensos no México, né? Nós vamos lá ao nosso objetivo de hoje. Então, o nosso objetivo hoje é apresentar os cuidados essenciais no projeto e execução de juntas, visando o desempenho, durabilidade e segurança da operação objetivada pelos nossos clientes, né? Dentro da nossa pauta, nós vamos buscar tratar da importância adequada da especificação, falar rapidamente dos tipos de juntas de construção, cerradas, juntas de encontro. Nós vamos também falar de barras de transferência, cuidados básicos na paginação de juntas e cuidados executivos também. Mas antes da gente entrar em tudo isso, é importante que a gente venha a falar da importância, né, de por que nós precisamos de juntas em pisos industriais ou em pavimentos de concreto, como seja, né? Nós temos aqui indicado nessa imagem, né, na figura preta seria a nossa subbase, aqui em cinza está aqui a placa de concreto, e entre a placa de concreto e a subbase nós temos um atrito entre a placa e a subbase, né? Esse atrito ele é provocado pela retração, né? E o atrito impede que essa placa tende a se movimentar. Então, a retração está ali presente na placa de concreto, assim que a gente começa a retirar a cura da placa de concreto, a retração começa a acontecer e, com isso, é pronunciado as tensões de atrito, né? Então, essa tensão, devido ao atrito, começa a acontecer, essa tensão de retração, ela pode provocar uma fissura, né, para poder permitir que o concreto, então, se movimente, e a solução disso, então, é a gente fazer um plano de juntas através de um projeto executivo de piso ou de pavimento de concreto, né, para que a gente possa aliviar essas tensões e nos pontos críticos onde essas tensões podem ocorrer, a gente ter um tratamento técnico de transferência de carga para que a gente não fique, como aqui na imagem, né, uma fissura aberta que estruturalmente pode levar o pavimento a mais patologias e perda de capacidade de carga, né? Bom, dentro dessa linha, passa então até a necessidade da gente analisar não só o porquê, mas a importância da gente ter essas juntas no piso ou no pavimento de concreto, né? Primeiro, a gente tem aí o controle efetivo de fissuração dessa placa de concreto, devido à retração, como a gente acabou de citar agora, né? As juntas exigem uma atenção especial durante esse projeto. Daqui a pouquinho a gente vai ver os fatores que influenciam para a determinação da paginação de juntas, né? Permite uma setorização e planejamento da obra. Então, se a obra pretende ou é desejável que a obra seja executada em algumas fases, através das juntas nós podemos limitar essas fases de trabalho. Deve haver um controle especial durante a execução, no que diz respeito à linearidade, posição dessas juntas, se elas estão alocadas adequadamente, se elas, por exemplo, forem alocadas em eixos de pilares, né, para que elas não partam de um lado no eixo de pilar, na outra ponta na face do pilar,
então que elas estejam perfeitamente locadas para que a gente não tenha desvios executivos, né? É um ponto crítico no desempenho estrutural, nas juntas, se elas não tiverem uma excelente transferência de carga, uma adequada transferência de carga, a gente passa a ter deformações e momentos atuantes junto a esse dispositivo estrutural do pavimento de concreto superiores ao que é projetado. Então, é importante que ela tenha um comportamento bastante interessante. Então, nós temos que se preocupar bastante com esse ponto. Afeta diretamente a operação, porque se as juntas não forem tratadas adequadamente, se elas não tiverem aberturas controladas, se elas não tiverem uma manutenção efetiva, elas vão afetar a operação, a velocidade da operação, o custo operacional, e vai ter paradas operacionais para que possam ser feitas as manutenções dessas juntas, né? Além disso, as falhas nas juntas vão gerar custos operacionais, como eu disse agora há pouco, sejam elas através de paradas, tempos de movimentações de cargas, ou mesmo custos diretos, né, de manutenção dessas juntas, né? E a manutenção resulta em custos, e hoje uma coisa que muitos clientes nossos, especialmente investidores em real estate, estão muito preocupados, que é com a emissão de carbono. A cada momento que eu tenho que fazer uma atividade humana, com deslocamento de materiais, compra de materiais, demolições, reparos, são carbonos, são quilos de carbonos que vão estar emitidos nesse empreendimento, né? E, naturalmente, a importância das juntas está ligada diretamente com a durabilidade e vida útil desse empreendimento, desse piso de concreto, por onde todo o movimento horizontal e estocagem vertical de carga se dá. Bom, mas quais são os fatores que influenciam a paginação de projeto e a durabilidade, as preocupações que a gente tem com as juntas, né? O tamanho da placa desejável nesse projeto, ele naturalmente vai influenciar a junta em si, não é mesmo? A retração hidráulica linear do concreto, o atrito entre a placa e a subbase. Quanto maior for esse atrito, maior são as tensões que a gente tem na placa de concreto e, portanto, eu tenho que reduzir tamanhos de junta, se eu tiver tamanhos de placa, perdão, se eu tiver uma irregularidade muito grande entre a placa e a subbase, né? O tipo de junta, se é cerrado ou de construção, podemos dizer aqui também, junto com isso, o tipo de equipamento, né, que vai ser utilizado para a execução, se é através de uma régua vibratória, se é uma laser screed, que vai operar, sem contar com todas as questões executivas aqui, né, que influenciam o tipo de junta a ser projetado e executado, como, por exemplo, fornecimento de concreto, né, a variação térmica com que esse piso vai estar submetido. Então, um piso que é concretado a 21 graus e trabalha numa variação térmica de mais ou menos 10 graus, temos uma determinada preocupação. Mas se esse piso é concretado a 21 graus e vai trabalhar numa câmara de congelado, por exemplo, nós podemos chegar a ter 50 graus de variação térmica, o que é bastante importante. Então, esses 5 pontos primeiros aqui dessa lista, né, eles influenciam diretamente a abertura da junta que nós temos no piso de concreto, né? Claro que outros fatores que influenciam é a espessura do piso, tipo e taxa de reforço estrutural que vai ser adotado nesse piso de concreto, nesse pavimento de concreto, qual é o carregamento que eu tenho nesse pavimento de concreto, influencia no dimensionamento das juntas, né? Tipo de operação, equipamento móvel que vai se ter. Se eu vou trabalhar com um AMR, nós temos um tipo de preocupação com as juntas. Se eu vou trabalhar com AGV, outros tipos. Se eu tenho pisos revestidos, eu tenho outras preocupações. Enfim, a depender do tipo de operação e do equipamento móvel que nós vamos trabalhar sobre esse piso de concreto, nós vamos ter uma condição operacional, né? O tempo entre a execução e o carregamento também é extremamente importante, que vai influenciar nesse processo todo de dimensionamento e tamanhos de juntas, sem contar as capacidades de suporte de subleitos. Quer dizer, eu tenho pisos que estão mais sujeitos a deformações por conta da capacidade de suporte do pavimento. Isso também deve influenciar na paginação que a gente deve, então,
prevê para esse pavimento de concreto, né? Bom, mas qual é a função básica de uma junta de concreto, né? Uma junta no pavimento concreto. A principal função dessa junta é permitir as movimentações de retração, como a gente já falou um pouquinho, de retração e também de dilatação do concreto por variação térmica e higrométrica, né, temperatura e umidade, e adequada transferência de carga entre placas contíguas, mantendo a planicidade entre as duas placas, né, e assegurando a qualidade do piso e conforto de rolamento que se pretende ter nesse empreendimento e que é exigível se ter nesse empreendimento, né? Então, por isso, nós precisamos planejar adequadamente o posicionamento dessas juntas, num plano de juntas, não é? Para que seja execuível esse plano de juntas, seja fácil de executar, que ele esteja aderente ao fornecimento de materiais na obra e à condição de trabalho do executor de piso. Muito bem. Quando a gente fala aqui, né, que precisa ter adequada transferência de carga, nós precisamos ter uma interpretação que é necessário, então, que haja a transferência de esforços entre as placas que são contíguas, né? E a transferência de carga, né, na junta, a gente precisa, então, transferir esses esforços verticais entre placas, preferencialmente através de barras de transferência ou junta metálica, permitindo a movimentação horizontal e restringindo o empenamento da placa, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, uma passagem de uma roda num pavimento que não tem transferência de carga. Se não houver qualquer tipo de transferência de carga entre placas contíguas, né, nós podemos ter, então, quebra de cantos de placa. Vejam que eu digo aqui que, preferencialmente, através de barras de transferência ou juntas metálicas, mas existem outras soluções de transferência de carga entre placas que não necessariamente através de barra, transferência ou junta metálica. Dentro do mercado brasileiro, culturalmente, nós trabalhamos fortemente com barras de transferência e estamos avançando aí no trabalho de juntas metálicas e até mesmo algumas obras têm dispositivos diretos de transferência de carga e sim a transferência exclusivamente pelo concreto, né? Muito bem. E quando a gente tem, então, um dispositivo qualquer de transferência de carga, essa planicidade, a qualidade da junta, no que diz respeito à facilidade de rolamento, ela é mantida, né? No que diz respeito às barras de transferência, nós temos que ter inúmeras preocupações durante o processo executivo, né? Muito se fala em permitir a movimentação horizontal entre placas e, para isso, é necessário que se faça a lubrificação de pelo menos metade mais alguma coisa, né? Metade mais 5 centímetros, por exemplo, ou um pouco mais do que a metade da barra de transferência. Mas essa lubrificação, ela não pode impedir o contato de forma expressiva, né? O contato do concreto com a barra de transferência. Então, ela tem que ser feita de uma forma bastante limitada no que diz respeito à espessura, para que essa graxa ou qualquer outro produto que venha a ser utilizado para impedir a aderência da barra de transferência com o concreto para que se permita, então, a movimentação horizontal, ele não ocupe espaço de concreto e a gente perca a transferência vertical de carga entre placas contíguas, né? Outro problema que se encontra muitas vezes em obra é a falta de barra de transferência, seja porque elas quebraram, no caso das barras de FRP, ou seja porque elas não foram inseridas adequadamente no concreto e elas estão removidas aqui de alguma forma. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco em juntas de construção sobre remoção de barras de transferência, tá? Aguardem que aqui a gente tem uma coisinha para falar importante sobre falta de barra de transferência, especialmente em juntas de construção. O alinhamento das barras de transferência é outro ponto extremamente importante, né? Para que seja possível a movimentação horizontal entre placas, essas placas precisam estar ortogonais às juntas, né, e alinhadas entre si. Se eu começar a ter uma barra para cima, uma para baixo, uma para a direita, outra para a esquerda, eu vou ter como se, entre aspas, a gente pudesse citar, né, como se tivesse uma costura na junta e, portanto, essa junta tentaria ter a retração, essa placa de concreto vai tentar retrair e ela não vai conseguir.
e nós vamos ter uma patologia bem característica nessa região, né? Ou barras tortas, né, é uma coisa similar ao que nós citamos aqui de alinhamento, né? Mas só para colocar uma situação específica, alguém entortou a barra de transferência aqui, por exemplo, na passagem de um caminhão, que pode ter passado por cima da placa aqui indevidamente, e aí ninguém teve o cuidado de reorganizar essas barras de transferência, né? Então, esses são os primeiros cuidados que a gente tem, do ponto de vista executivo, para que a gente tenha sucesso na obra, né? Porque esses procedimentos aqui, se estiverem inadequados, né? A lubrificação, a falta de barras, alinhamento, né? Com providências de barras tortas e não realinhadas, por certo, nós teremos, então, patologias no empreendimento, sejam eles próximos às juntas ou não. Ainda falando das barras de transferência, né? A gente tem aqui condições de barras de transferência, que elas devem estar metade protegida, no caso das barras de aço, para que não oxidem e durante a oxidação elas aumentem de volume e possam vir a travar o deslocamento horizontal das juntas. Podemos ter barras quadradas com EPS na lateral, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho no próximo slide sobre barras de transferências quadradas com EPS, que é uma pergunta recorrente que a gente recebe de por que usar um EPS na lateral de uma barra quadrada. E hoje no mercado a gente tem barras de aço redonda, barras quadradas com EPS, né? A gente já tem notícia que também temos barras de FRP quadradas no mercado, né? E aqui barras redondas de FRP. Então, essas barras, elas não podem ter rebarbas no seu corte, né? Elas têm que ser cortes ortogonais e livres de rebarbas no seu corte, tá certo? E tem que ser retilíneas, elas não podem estar tortas para irem para obras. A gente acha que durante o processo executivo elas não podem estar tortas, muito menos no fornecimento, né? Então essas barras têm que estar absolutamente retilíneas, com cortes ortogonais e sem rebarbas nas suas pontas, nas suas extremidades das barras de transferência. Muito bem. E por que a gente precisa trabalhar com EPS, então, nas barras quadradas, né? É porque nas barras quadradas, primeira coisa importante citar, né, que permitem a colocação de um EPS na lateral. Se eu tiver uma barra redonda e tentar acomodar um EPS acompanhando o círculo da barra, né, eu vou ter, durante a transferência vertical de cargas, um EPS sobre a barra. Na projeção vertical da barra redonda vai ter EPS. Então, eu preciso que o EPS esteja na lateral da barra para que eu não tenha nenhum elemento deformável sobre a barra de transferência e, portanto, poder fazer a transferência vertical de carga, né? Então, o EPS aqui, ele permite a movimentação do piso paralelo à junta, né? Então, nesse caso aqui, a gente está olhando uma junta de construção, tem EPS nas laterais, então eu posso permitir nessa solução que o concreto que vai ser feito na segunda etapa aqui da execução desse trecho da obra, ele tem uma retração diferencial em relação à primeira etapa, né? Então, com isso, esse concreto aqui que já retraiu, esse novo concreto ainda vai retrair, então eu tenho aqui a permissão lateral paralelo à junta para que ele se movimente de forma pequena. Essas movimentações não são tão expressivas, mas elas podem gerar tensões de segunda ordem devido à retração, né? E normalmente também utilizadas em juntas de encontro, em pisos antigos ou em juntas T, né? Quando eu tenho uma junta vindo numa direção e junta na outra direção, cria-se na ponta da extremidade do T aqui, na ponta ou na extremidade do T, uma tensão adicional tentando rasgar esse piso de concreto aqui. A gente depois vai ter outras figuras que podem ilustrar isso um pouquinho melhor. Muito bem. Quais são os tipos de juntas mais comuns, mais usuais que nós temos nos pisos de concreto, né? A primeira delas, que a gente pode citar, é a junta de construção. A junta de construção é aquela que é executada
com o auxílio das formas e que limitam as faixas de concretagem, né? Então, aqui é colocado uma forma, né? A gente pode utilizar aqui no próximo slide, daqui a pouco eu volto nesse um pouquinho, né? Mas aqui, ó, é bem isso aqui, né? A gente utiliza uma forma que limita essa concretagem aqui, e aqui vai ser a segunda etapa de concretagem. Isso é a junta de construção, né? Muito bem. Quando eu tenho a junta de construção, as barras de transferência, quando é utilizado esse dispositivo para transferência vertical de cargas, eles já estão inseridos na junta de construção, como a gente viu na imagem que eu vou repetir daqui a pouquinho, né? E essas barras de transferência, então, elas podem ser em aço ou em FRP, e naturalmente, como as barras de FRP não oxidam, elas não necessitam aqui de proteção contra a oxidação, apenas de lubrificação para diminuir a aderência entre a placa de concreto e as barras de FRP, nesse caso, né? Aqui tem um exemplo, numa imagem 3D, né, onde eu tenho aqui a junta de construção, que naturalmente ela não fica aqui inserida, né, mas é esse o conceito que a gente tem, né? As imagens que a gente estava mostrando, a junta de construção aqui ainda com a forma, limitando, então, a junta de concretagem. Aqui a junta de construção já com uma pintura não aderente desse concreto com o próximo que vai ser feito aqui na segunda fase, e sem a junta de construção, sem a forma aqui limitando a junta de construção. Essa junta de construção, ela também pode ser feita com a junta de construção com forma metálica. Então, eu não tenho a barra de transferência, eu não tenho a forma, não tenho as barras inseridas aqui, mas tenho que ter um procedimento muito cuidadoso por parte do executor de instalação dessa junta metálica para que ela fique absolutamente nivelada e alinhada, né? Da mesma forma que a forma metálica aqui precisa ficar nivelada e alinhada, esse é o mesmo critério que se tem aqui. E normalmente os fornecedores de junta metálica têm, para a instalação das suas juntas, dispositivos apropriados que suportam as juntas metálicas e alinham ela através de dispositivos aqui de ajuda. Uma coisa que é extremamente importante pontuar nas juntas metálicas, né, é que nós estamos tratando aqui de uma forma, da mesma forma que a gente tem, por exemplo, num pilar pré-moldado, que é concretado contra uma forma, naturalmente, né? Quando a gente forma um pilar pré-moldado, o que nós vemos é uma parte do concreto, que é o quê? A argamassa, que faz parte da composição desse concreto. Na superfície do pilar pré-moldado, nós não vemos a brita. A mesma coisa vai acontecer na região da junta de construção. Quando eu tiro a junta de construção, no topo da placa de concreto aqui eu não vejo brita, eu só vejo argamassa. Então, essa região da junta de construção, ela tem alguns milímetros rica em argamassa. Porém, a argamassa, ela quando submetida ao impacto, à passagem de uma empilhadeira de roda rígida, por exemplo, ela não tem resistência suficiente para controlar essas tensões, para absorver essas tensões. Então, essas juntas de construção, elas têm, por característica, não por defeito, mas por característica dela, uma riqueza de argamassa muito grande aqui. E como a junta de construção tem a sua abertura por conta da retração natural do concreto, na passagem da empilhadeira de roda rígida, há uma quebra de canto das juntas, que é chamado de esborcinamento. Lá na frente nós vamos falar um pouquinho também de como cuidar nas juntas de construção para que a gente não tenha esse tipo de problema quando nós trabalhamos com transferência de carga através de barras de transferência. Naturalmente, essa situação está resolvida quando a gente trabalha com junta de construção metálica, né? As juntas metálicas aqui do tipo senoidal na imagem, elas mitigam 100% totalmente essa questão do esborcinamento da junta, porque naturalmente ela está feita com concreto, né? Nas juntas de construção, a gente tem aqui, então, formas, como a gente viu ali, com furos a cada
30 centímetros habitualmente nessas juntas e 15 centímetros nas suas extremidades, para que quando eu encontro uma junta com a outra, a distância entre furos para a inserção da barra de transferência se mantenham de 30 centímetros. Né? E a preocupação que se tem fortemente é controlar o alinhamento, controlar o nivelamento, e não só isso, mas também verificar a limpeza da forma antes da concretagem para eliminar crostas antigas de concretagens anteriores que a junta metálica possa ter. Né? E também de eventuais mortos de concreto que são instalados para instalação da junta metálica. Né? Aqui, outra preocupação que a gente tem, que é bastante importante na junta de construção, aqui eu faço até um apelo religioso, né, para não retirarem barras de transferência para facilitar a desforma. Né? Pelo amor de Deus, não façam isso. Né? Por quê? Quando eu tiro a barra de transferência aqui da junta de construção, para facilitar a remoção da forma metálica ou da forma que a gente tem aqui, o operário, para conseguir fazer isso, ele acaba fazendo uma rotação da barra de transferência para que o orifício da placa de concreto seja um pouco maior que o da barra de transferência, porque senão ele não vai conseguir inserir a barra de transferência novamente na placa de concreto. Como ele não vai conseguir inserir novamente isso, haverá uma folga entre a barra de transferência e a placa de concreto. Essa folga, por menor que seja, faz com que o desempenho da junta ela reduza fortemente. E aí nós passamos a ter momentos atuantes na borda do piso e deformações muito superiores às consideradas em projeto. Então, não é permitido retirar a barra de transferência para facilitar a desforma. Isso aqui é fundamental para que se tenha uma boa qualidade da junta, né? E, naturalmente, do piso. Um cuidado importante nós temos que ter para retirar a junta metálica aqui, né? Para não danificar a junta, né? Tem que usar ferramenta adequada, né? Uma marreta leve para dar uma vibração para a forma aí liberando, alguma cunha para que a forma comece, a forma metálica comece a se movimentar, para que depois, horizontalmente, eu possa pegar essa forma e remover ela, mantendo a barra de transferência na posição adequada. Muito bem. E o que acontece quando a gente permite a retirada das barras de transferência? Existe uma folga entre a barra de transferência e o concreto, e isso permite o tal do empenamento, que nada mais é do que uma retração diferencial que ocorre entre a face superior do concreto, da placa de concreto, e a face inferior da placa de concreto. Como um piso de concreto é uma placa esbelta, de grande área e pouca espessura, a gente perde muita água por cima, pela face superior da placa de concreto, e pouquíssima água por baixo dessa placa de concreto. Então, nas primeiras idades, o concreto tem uma retração muito importante na face superior, diferencial da face inferior do concreto. Então, há uma tendência natural na borda do concreto ele se elevar por essa retração diferenciada, que é denominada empenamento. Quando esse empenamento acontece, nós temos esse cenário aqui. Né? Esse empenamento, então, vai gerar um vazio debaixo da placa que se elevou. Né? Na passagem de equipamentos móveis aqui, nós vamos ter um desgaste prematuro das placas de concreto e o desgaste prematuro do equipamento móvel, que passa por cima dessa junta de construção que a gente está aqui analisando. Né? Um outro problema que pode acontecer com a retirada das formas, né, por conta de uma tensão elevada nas placas de concreto, é a quebra de canto das placas. Tá? Esse tipo de patologia, que é característica por
não ter barras de transferência nessa região, ou ter barras de transferência com folga, ou ter uma compactação do subleito, subbase inadequada, né? Com isso, nós vamos ter tensões adicionais nessa região e essa patologia que é característica em algumas obras aí que tem problemas de terraplenagem ou problemas com barras de transferência. Muito bem. Falamos bastante aqui da junta de construção, vamos agora falar um pouquinho da junta cerrada, né? A junta cerrada é uma junta que é executada transversalmente a uma faixa de construção. Eu digo transversalmente porque é mais usual nós temos uma concretagem em que as formas estejam na largura da faixa de concretagem e o concreto longitudinalmente. Mas, com o advento de equipamentos como laser screed, apesar de não ser usual, nós podemos ter, por exemplo, concretagens de 40 por 40 cortando em 20 por 20, mas como também posso ter concretagem, aí sim mais usual, de faixas de concretagem de, por exemplo, 20 por 40 metros e cortes de 11 por 11. Então, eu primeiro faço a concretagem e a limitação dessa concretagem é feita pela instalação das formas, né, para limitar as juntas de construção, e depois, internamente desse pavimento, eu faço cortes. Como eu disse aqui, o termo transversal aqui está muito mais pela cultura do que pela propriedade da técnica, né? Nós podemos sim ter cortes na direção longitudinal da faixa de concretagem também, né? Quando a gente tem placas de dimensões pequenas, né? E concretagens, por exemplo, com laser screed, né? Então, da mesma forma, a gente pode ter aqui barras de FRP que não sejam protegidas ao invés de barras de aço. Então, isso há essa liberalidade. A LPE Engenharia fez vários trabalhos, a gente está fazendo mais um agora, de verificação de aderência de barras de transferência ao concreto, não é? E aqui um exemplo, né, de posicionamento de barras de transferência com uso de treliças metálicas ou outro dispositivo qualquer que assegure o posicionamento das barras de transferência a cada 30 centímetros, paralelas entre si, da mesma forma que na junta construção, e ortogonais à junta, né? Esse ponto central aqui, ele tem que ser muito bem considerado e analisado durante a execução, né? Primeiro, para respeitar o projeto, segundo, para que eu saiba exatamente, depois da concretagem, onde estão essas barras de transferência, para poder vir aqui fazer um corte. Isso no ambiente interno, onde normalmente as juntas são coincidentes com os pilares, é um processo um pouco mais fácil. Numa área externa, onde eu conto com curvas, né, áreas irregulares, esse processo tem que ser um pouco mais cuidado pela equipe executiva, para que a gente não perca a referência de onde está esse dispositivo de transferência de carga, como as barras de transferência, por exemplo, né, para que eu possa cortar no local adequado. Ainda sobre as juntas cerradas, né, o posicionamento e alinhamento correto é um cuidado, que a gente estava dizendo agora, no slide anterior, né? Executar em tempo adequado, né? É quando o concreto permitir. Aqui tem um estresse danado, né? Nós já tivemos exemplo de empresas fiscalizadoras de obras que não têm uma experiência, ou engenheiro, pelo menos da obra, não tem uma experiência adequada com execução de piso, ele quer pôr um relógio depois da concretagem e quer que se corte o piso com 9 horas e 32 minutos depois da concretagem do piso. Não é assim. O corte do piso está na experiência do executor. Cada executor tem lá as suas formas práticas de validar, seja pisando no piso de concreto, seja analisando um concreto anterior, tendo referências de placa teste, enfim, cada executor de piso vai fazer o seu procedimento executivo e o momento de cortar o piso
está sob responsabilidade do executor de piso, né? A profundidade adequada de corte é de no mínimo 1/3 a espessura do piso. Então, piso de 15 centímetros, precisamos fazer cortes de 5. Pisos de 20 centímetros, precisamos cortar algo como 7 centímetros de profundidade. Aqui, um ponto extremamente importante de verificação pós-corte, né? Para ver se verdadeiramente o corte foi providenciado com a profundidade adequada. Se não foi, refazer, porque há uma incidência muito grande de problemas de profundidade de corte em patologias de piso, né? Limpar imediatamente, né, a nata de cimento logo após esse corte na região que foi cortado aqui, não é? Para que a gente não tenha manchas no piso de concreto. Não que manchas sejam um problema técnico, né? A NBR 6.118 trata superficialmente da questão estética de concreto, né? De estrutura de concreto, e essas condições estéticas, elas, se forem exigíveis, elas têm que estar muito claramente identificadas com placas de referência do que está contratado, porque nós não podemos, depois de uma execução, depois de um contrato performado, depois da placa executada, eu quero demolir a placa porque ela ficou com uma mancha na placa, porque um concreto chegou com uma cor um pouquinho diferente da placa anterior, né? Isso não é um requisito técnico, é um requisito que pode até ser desejável, mas é um parâmetro que tem que ser definido com muita clareza, com muito cuidado e com bastante antecedência, para que a gente possa ajustar todos esses parâmetros no concreto e futuramente poder, então, desempenhar em campo, né? São parênteses aqui sobre uma questão adicional aqui do que das juntas, né? Muito bem, aqui estava o que eu estava dizendo, né? Uma demonstração clara que o corte da junta não foi na profundidade desejada, então a gente precisa que esse corte ele seja de 1/3 da espessura de junta, porque se a gente não tiver isso, nós podemos ter o problema de ter uma junta de construção lá na frente com uma abertura muito grande, já que a junta serrada não vai trabalhar. Então, eu, por exemplo, fiz uma concretagem de 20 por 40 metros e esse corte não foi adequado. Em vez desses 20 por 40, que deveria trabalhar em 20 por 20, porque é assim que foi projetado, se esse corte foi muito superficial, essa placa poderá vir trabalhar como 20 por 40. E se ela vier trabalhar na retração como 20 por 40, as tensões de retração serão muito elevadas, né? E aqui, problemas claros de barras desalinhadas, tortas, enfim. Porque eu costuro a junta aqui, no caso, uma junta serrada, né? Ela foi costurada aqui, isso vale para a junta serrada ou para a junta de construção, né? Pode acontecer uma fissura paralela ao ponto desejado e planejado e projetado de comportamento estrutural da junta. Então, ela vai trabalhar um ponto paralelo aqui, provavelmente ao final da barra de transferência. Um outro problema que a gente encontra muito em transferência de carga, como vocês perceberam aqui, né? Vou retomar, aqui não tinha barra de transferência, então são as barras de transferência que estão faltando nesse ponto aqui, para que a gente possa... Opa, não, só para voltar aqui. Então, aqui a gente tem barras de transferências adicionais, né, que deveriam estar aqui e não estão, né? Então, o projetista dos pisos de concreto, ele deve indicar para cada obra, para cada cenário, para cada situação, qual é a distância máxima que ele tem aqui entre barras de transferência. O que eu não posso ter é, por exemplo, uma distância de 60 centímetros entre barras aqui e uma distância de 60 ou mais centímetros na outra direção. Eu vou ter uma região aqui muito grande e vai gerar aquela patologia característica que eu citei em uma dos slides que a gente teve anteriormente. Paradinha aqui para hidratar a garganta, que lamentavelmente não está nas melhores condições no dia de hoje.
Então, vamos lá. Falando agora das juntas de encontro, no caso delas, elas têm como objetivo isolar totalmente o piso de concreto de qualquer estrutura existente, né? Um fechamento lateral, um bloco de pilar, um muro, uma base de máquina. E a junta de encontro das mais usuais são aquelas em torno de pilares, onde elas podem ser do tipo catavento. Nesse caso, as placas de concreto serão sempre retangulares. As juntas do tipo circular, né, onde a gente passa a ter aqui uma situação que não há necessidade de reforço, porque as tensões acabam sendo absorvidas aqui por uma situação circular em torno do pilar, e as juntas de eixo, que exigem, então, reforço no canto dos pilares aqui, para que seja evitada uma fissura de canto reentrante relativa à presença do pilar ou presença de qualquer outra estrutura, né, que pode gerar um canto reentrante aqui, pode gerar a necessidade de uma armadura para controlar um pouquinho mais as tensões de retração nesse ponto aqui, né? Então, esses são os 3 tipos de junta. Alguém pode me perguntar assim, mas e as juntas catavento? Bom, a junta catavento, se a gente usar aqui a imagem da junta de eixo, né, é como se a junta catavento estivesse passando por fora do reforço que a gente tem aqui de pilar, e aí, naturalmente, seria desnecessário esse reforço. Qual é o inconveniente que tem na junta catavento? Primeiro, que exige uma segunda concretagem, né? Aproveitando aqui a moderação do Jeremias, né? Eu e ele tivemos a felicidade de estar numa obra com pilares extremamente grandes, né? Que nós fomos visitar em conjunto, e que o executor de piso daquela obra executou a concretagem toda de uma vez só e fez um corte aqui, tentando simular a junta catavento. Isso, desculpa, a junta, nossa, fugiu agora o nome do tipo de junta. Elias, me ajuda aqui. Como é que é o nome da junta aqui? Diamante. Diamante, isso, bico diamante. Perdão, pessoal, estou falando aqui e troquei o nome da junta. Então, quando a junta diamante é feita dessa forma, né, ela não é necessário o reforço, mas ela tem que ser feita em segunda etapa. Ela não pode ser feita em concretagem única e depois ser feito o corte aqui, tá? Então, ela tem que ser feita em 2 etapas. E quando os pilares são muito grandes, existe um risco, quando eu digo pilares grandes, pilares de, por exemplo, 70 centímetros, 80 centímetros ou mais, existe o risco de eu ter um pé de coluna de porta-pallet caindo exatamente nesse ponto. Então, se isso vier a acontecer, eu passo a ter um problema estrutural, porque aqui não tem barra de transferência, aqui não tem nada, é um concreto feito em segunda fase e que está totalmente isolado do pavimento de concreto. Esse é o risco que se tem na junta do tipo diamante. Bom, aqui o exemplo que estava ali nas imagens, né, em foto real aqui, né, uma junta do tipo catavento, tá certo? Em torno do pilar, uma junta circular aqui com metálica, né, com junta metálica. É importante salientar que quando a gente tem junta circular, essa forma aqui tem que ser de boa qualidade. A gente já viu juntas metálicas feitas, por exemplo, com fórmica, né? Isso é totalmente inadequado, porque a fórmica pode não ter condição de suportar todo o processo executivo aqui e deformar, ou mesmo papelão, pior ainda, né? E aqui, juntas também de construção feitas aqui no eixo da obra, né? Em junta metálica. Veja que nessa obra a gente está com uma junta metálica aqui no eixo e uma junta metálica passando aqui na face do pilar. Então, isso é importante que esteja muito claro em projeto as condições dessas juntas para que a gente possa providenciar a solução adequada. Veja que essa aqui está no eixo, né? A junta está no eixo, mas está com uma junta circular
aqui em volta mesmo, porque a gente tem aqui na face. É uma junta bastante diferenciada, essa que nós estamos aqui, é uma mistura de junta, né, de eixo, como temos aqui, com a circular, né? Muito bem. Sobre, sobre o tratamento das juntas, né? Primeiro que a gente tem que seguir rigorosamente as especificações de projeto, de acordo com o tipo de junta e o tráfego esperado que a gente vai ter essa junta, né? E a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre isso. Quando tratar, então, seria ideal que tivéssemos de 90 a 120 dias, a depender do momento temporal, se nós estamos no verão, no inverno, se é no sul, no sudeste, no nordeste, talvez esse tempo até não seja adequado. Se tivéssemos que esperar ainda mais tempo para poder tratar as juntas. Mas, naturalmente, existe um estresse muito grande da construtora, do executor de piso, do cliente final, do operador, que essas juntas sejam tratadas. Então, muitas vezes, mesmo não atingindo o prazo adequado de tratamento das juntas, elas têm que ser tratadas. A nossa recomendação é que se aguarde pelo menos 90, 120 dias para que se trate essa junta, porque nós podemos ter que voltar e fazer um novo tratamento. Se não há esse tempo, a nossa recomendação é que se faça um tratamento provisório com poliuretano, com selante de poliuretano, que é uma das soluções mais econômicas, certo? Para que não se invista recurso muito grande para depois ter que refazer essas juntas, né? As nossas recomendações são, nas juntas de construção, onde há passagem de empilhadeira de roda rígida, que se utilize o tratamento de lábio polimérico. Nós vamos, daqui a pouquinho, no próximo slide, mostrar um detalhe melhor do lábio polimérico, né? Por quê? Porque na junta de construção, como a gente falou anteriormente, nós temos aqui uma riqueza muito grande de argamassa. E por ter uma riqueza muito grande de argamassa, essa junta vai quebrar aqui na passagem da empilhadeira de roda rígida. Então, nós recomendamos que nas juntas de construção, com passagem de empilhadeira, que se façam os lábios poliméricos. Nas juntas de construção, sem passagem de empilhadeira, sem tráfego de empilhadeira, se utiliza a junta de poliuretano. Nas juntas cerradas, onde há tráfego de empilhadeira, a junta o preenchimento com epóxi, de dureza só 80 mais ou menos 5. E aqui um detalhe importante. O epóxi, ele tem que preencher até o fundo do corte. Se eu tiver um corte aqui, por exemplo, de 5 centímetros, como está aqui no slide, preencher 5 centímetros. Se esse corte for de 7 centímetros, preencher 7 centímetros. Né? Porque senão, esse epóxi que é utilizado aqui, ele não é um epóxi estrutural, ele não vai aderir estruturalmente no concreto. E por não aderir estruturalmente no concreto, quando eu tiver aqui a passagem da roda rígida, a carga da roda, que é da ordem de 3 toneladas, por exemplo, né, vai ser o suficiente para empurrar esse epóxi para baixo. Então, eu tenho que apoiar esse epóxi no que se chama no berço da junta cerrada, que é aproximadamente 3 milímetros decorrente da espessura da serra que se aplicou aqui para cortar. Né? Porém, nas juntas cerradas, onde não há previsão de passagem de empilhadeira de roda rígida, pode-se trabalhar com juntas de poliuretano. Em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, o lábio polimérico é conhecido como joint saving, ou seja, é um reparo de junta. Então, o que se faz em alguns casos? Né? Se pega a junta de construção, se preenche com poliuretano, e depois que começa a operação, se vê onde realmente ocorreu o dano e eu vou lá, trato onde aconteceu o dano. Né? São duas culturas diferentes, as duas culturas têm as suas vantagens e desvantagens. Aqui no Brasil, a cultura, e muitas vezes, é de fazer o lábio polimérico antes da entrada de operação, para que durante a operação eu não tenha que parar a operação para fazer um reparo na junta. Né? E o lábio polimérico, ele nada mais é na junta de construção, né, que vai estar aqui separada, né, foi concretado separado, então a gente está com aquela riqueza da argamassa aqui, eu vou fazer um corte
de dimensões adequadas, aqui nesse exemplo, de 25 por 30 milímetros de cada lado, muitas vezes com uma fórmica aqui no meio, né? Então, eu vou ter uma proximidade muito grande aqui dos dois lados do lá polimérico. Alguns executores, alguns clientes têm a preferência de fazer isso um pouco maior, de fazer um corte aqui um pouco maior e colocar uma junta de poliuretano aqui em cima. São duas oportunidades de soluções que nós temos para poder tratar. Prever, então, nessa junta de construção, o lado polimérico para poder proteger a junta de construção na passagem de empilhadeira, né? Muito bem. Agora, tratando um pouquinho dos cuidados do projeto geométrico que a gente vai ter de paginação de juntas. Primeiro, projetar juntas com tamanhos de placa combinadas com a retração do concreto que tenham uma retração, que tenham uma previsão de abertura das juntas de no máximo 10 milímetros. Quando se conversa com os fornecedores de empilhadeiras com roda rígida, eles chegam a pontuar que juntas com aberturas de mais de 10 milímetros podem causar danos nas placas eletrônicas das empilhadeiras de rodas rígidas por conta do excesso de vibração. E as placas de comando dessas empilhadeiras têm um custo extremamente importante, similarmente ao que nós temos, por exemplo, em placas eletrônicas, placa de vídeo, né, placa de computadores ou placa de elevadores. Essas placas eletrônicas acabam sendo o coração do equipamento, então elas têm um custo muito elevado. Uma preocupação grande tem que ter a ver com a relação entre lados da placa, né? Especialmente para as obras feitas ou em concreto simples, sem reforço estrutural, ou com fibras de qualquer tipo. Os pisos armados, eles acabam tendo uma tolerância um pouquinho maior, apesar de não haver recomendações no ACI, especialmente porque nos Estados Unidos o ACI é uma recomendação muito orientada para pisos de concreto simples, né? O piso deve trabalhar isolado, preferencialmente de toda e qualquer estrutura, para que ele, se desejasse retrair, ele possa fazer esse esforço de retração livremente, sem estar preso em nenhuma estrutura. Avaliar o sentido de concretagem, disponibilidade de concreto e equipamentos para que se planeje essas juntas de uma forma adequada. Não adianta eu pensar em fazer placas de 20 por 20 metros, por exemplo, né, que vai dar 400 metros quadrados, algo como 56 metros cúbicos de concretagem, e eu não tenho disponibilidade de concreto localmente, né? Então, eu preciso saber, se estiver fora de centros urbanos, especialmente, né, qual é a distância de concreteiras, qual é a disponibilidade de caminhões, qual é o volume de concreto que a gente pode planejar para uma concretagem diária. E avaliar também os desafios de planicidade e nivelamento que os equipamentos exigem, né? E se eles podem passar sobre juntas ou não, se essa obra pode passar sobre juntas ou não. Obras, por exemplo, como galpões com operações autoportantes, com transelevadores, né? São galpões normalmente de 30 metros de altura, com larguras não muito elevadas, né? Muitas vezes menor do que a sua altura. Por exemplo, galpões de 20 metros, 25 metros de largura, mas que tem extensões de 150 metros de comprimento. Existem alguns fornecedores do sistema logístico que recomendam não haver juntas. Então, nós temos que fazer um pavimento que vai ter 20, 25 metros de largura por 150 metros de comprimento. E essa é uma exigência para que haja uma operação adequada. Uma outra condição importante, que muitas vezes tem que se levar em consideração aqui, é a diferença de temperatura operacional entre placas de concreto, né? Eu posso ter, por exemplo, uma câmera em temperatura, uma placa em temperatura ambiente e uma placa de congelado do lado, em que a equipe de frio não considerou um break entre as duas áreas, mas o piso tem que ser interrompido, senão eu posso ter 50 graus de diferença térmica entre placas, as retrações serão diferentes. Então, isso pode gerar impactos importantes nos pavimentos. Como eu disse aqui, então, sobre a abertura de juntas, né?
tentar manter a abertura da ordem de 9 a 10 milímetros, só para ter um exemplo, concretos brasileiros, né, dentro de um consumo de água aceitável, acabam tendo retração da ordem de 450, 500 micrometros por metro. Quando nós visualizamos, por exemplo, Rio de Janeiro, Nordeste, algumas regiões de Minas Gerais, nós temos retrações ainda maiores do que isso. Isso tem que ser levado em consideração localmente da obra, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um concreto de 450 a 500 e a placa de 20 metros, eu vou ter aberturas de junta médio da ordem de 9 a 10 milímetros, né? Então, eu começo a ficar meio no limite aqui de trabalho operacional, né? Então, para reduzir muitas vezes a abertura de junta, eu tenho que especificar uma retração de concreto menor, por exemplo, 350 micrometros por metro, né? E às vezes eu tenho que abrir mão do uso de compensadores, controladores de retração, tá? Cuidados no projeto geométrico ainda adicionais, né? Aqui tem um exemplo de ter, por exemplo, dentro de um galpão industrial, um banheiro, uma área administrativa, aqui que não se pretende utilizar o mesmo piso operacional aqui para essa outra área, né? E se a gente manter a nossa espaçamento de junta, seria aqui uma placa em forma de L, né? Isso é totalmente desaconselhável, né? O ideal seria que a gente tivesse, então, uma paginação que saísse no canto dessas áreas, né? De forma que a gente tivesse placas retangulares. Vejam que, nesse caso, nós ficamos aqui com placas que têm um fator de forma muito agressivo, né? Muitas vezes 4:1, 5:1, né? Aqui pode ser, por exemplo, uma placa de 10 metros por 2 metros, daria uma relação de 5:1. Isso aqui é um piso com fibra, eu tenho que ter muito cuidado, porque certamente pode acontecer uma fissuração transversal dessa placa aqui, vertical do desenho que eu estou citando, né? E se for um pavimento armado, eu tenho que olhar com muito cuidado e talvez até, em alguns casos, fazer um processamento em elementos finitos para ver as tensões de retração que eu tenho aqui, aí ajustar a armadura que eu tenho para poder combater uma tensão de retração que vai ter nessa placa. Aqui um outro detalhe, especialmente para áreas externas, né? Quando eu tenho várias mudanças de direção, muitas vezes acontecem situações de paginação de juntas como essa que está aqui apresentado, né? E aí eu tenho uma junta numa direção e tenho que mudar a direção dessa junta. E às vezes o ideal é que eu tenha uma junta vindo aqui e ela não comece exatamente no canto aqui, um pouquinho mais para frente, porque eu preciso ter ângulos, aí, como a gente vai ver daqui a pouquinho, de no mínimo 90 graus entre juntas. E se eu preciso ter ângulos maiores do que 90 graus, eu precisaria, então, estender essa junta, vamos imaginar que seja uma junta de construção, além dessa outra junta que está aqui na vertical da imagem, né? Esse pedacinho que fica aqui, além desse cruzamento de juntas, deveria ter pelo menos 50 centímetros, né? E prever, como eu disse, ângulos de 90 graus, sejam nessa direção aqui ou aqui, né? E esse ângulo de 90 graus, quando a gente pensa numa junta de construção com uma junta cerrada, encontro disso com uma junta de encontro, né? Ela deve ter ângulos de 90 graus, né? Se a gente projeta o ângulo de 90 graus e o executor decide fazer um ângulo diferente ou o projeto saiu com um ângulo diferente, menor do que 90 graus, a natureza, que é sábia, vai fazer com que o concreto fissure e trabalhe a 90 graus, mesmo eu tendo cortado adequadamente com a profundidade de 1/3 da espessura do piso, mas em ângulo menor do que 90, a natureza vai se encarregar de fazer um treinamento on the job com a equipe toda que estiver envolvida aqui na execução, porque esse ângulo que vai acontecer será um ângulo de 90 graus. Durante o processo de paginação, nós recomendamos também que não se façam concretagens em formas de L ou concretagens em formas de U. É um risco muito grande de que o reforço estrutural aqui ou que a junta que esteja aqui trabalhe no momento adequado. Existe um risco elevadíssimo de acontecer uma fissura nesses cantos aqui, tá? Orientados por uma retração do concreto, e ele começa a trabalhar
de uma forma um pouquinho diferente do que a gente planejou aqui, apesar de ser uma junta cerrada, né? Então, aqui pode ter, por exemplo, um piso de fibra, especialmente, né? Uma quantidade muito grande de fibras nessa região, por algum motivo, e aqui uma quantidade um pouco menor. Então, a tensão de retração começa a aparecer e, por um motivo estatístico não controlado, aparece a fissura nesses cantos. Então, é importante que projetista e executor de piso tenham em mente que não é bacana fazer concretagens dessa forma. As juntas metálicas, né, a gente citou lá atrás, na barra transferência, né, são juntas que trazem um benefício muito grande de transferência de carga e uma tranquilidade enorme na passagem de veículos sobre ele, né? Então, essa condição, normalmente as juntas, quando passam lá, não geram impacto, né? Nós temos aqui zero impacto da empilhadeira, seja em rodas maciças de borracha, seja em rodas rígidas, né? Elas não gerem um impacto na passagem da empilhadeira. São juntas bacanas, né? Essa em particular que nós estamos vendo aqui, ela além de ser impacto zero, porque ela é senoidal, ela é também selante free, né? Eu não preciso selar essa junta para impedir a entrada de materiais incompressíveis, né? Uma sujidade qualquer do tipo areia, por exemplo, que entre dentro dessa junta, né? Aqui está essa mesma junta, né? Trabalhada aqui manualmente, para vocês verem que eu vou puxando essa junta e ela vai se abrindo até o seu limite. Essa aqui é uma junta com limite de 25 milímetros. Existem juntas com abertura máxima de 40, juntas com abertura máxima de 70, 75 milímetros, né? Então, só que eu tenho que trabalhar com uma abertura adequada. Em pisos industriais, não é razoável se planejar uma paginação de juntas metálicas com abertura maiores do que 25 milímetros. Isso não é razoável, né? No Brasil, ainda não se tem a cultura de trabalhar com juntas metálicas em todas as juntas, né? Fora do Brasil, nós temos vários exemplos, várias obras que nós já tivemos a oportunidade de visitar, que contam com juntas metálicas em todas as juntas, né? Então, todas as juntas são de construção, em placas grandes, né? Normalmente isso é para jointless, né? Onde todas as juntas são de construção. Aqui uma imagem que a gente pode ver, né? A utilização de junta metálica, tá certo? Aqui numa área de picking, né? Uma área de docas, vejo aqui no fundo os niveladores estão aqui. Aqui a gente tem uma junta metálica, né? E nós podemos trabalhar, por exemplo, com a junta metálica aqui, junta metálica transversal a essa área, né? Ou essa área, se quiserem, e ter aqui juntas cerradas ou juntas de construção que não sejam metálicas, porque nós temos aqui no meio dispositivos que permitem a mudança de direção da junta metálica, como aconteceu nessa direção. São pequenos pilaretes que ficam aqui, peças quadradas, né? Que permitem, então, a gente ter mudanças de direção e, eventualmente, sair com juntas aqui que não sejam metálicas. Muito bem, eu assumi um compromisso com a ANAPRE de tentar fazer minha apresentação em 1h10, né? Então, eu cumpri aqui o meu prazo, nosso planejamento está cumprido e fico à disposição da equipe. Eu vou parar aqui a minha apresentação para que a gente possa, ao parar de compartilhar, ter uma melhor visão aqui de todo mundo, né? E a gente possa, com isso, ter uma melhor comunicação entre todos. Quero agradecer, antes de passar a palavra para o Jeremias, a ANAP pelo convite, lá toda a diretoria, onde nós debatemos os convites para as webinars, workshops, né? De ter considerado que uma palestra de juntas seria uma palestra importante aí, que geraria valor não só para os associados da ANAP, mas para todo o mercado aí de pisos industriais. Jeremias, com você. Legal, Wagner. Mais uma vez, parabéns pela excelente apresentação. Com certeza, uma apresentação que vai agregar bastante aí ao nosso mercado.
né? E uma prova disso são as perguntas que nós já temos dos participantes, perguntas bastante pertinentes, na qual eu já vou começar aqui pela primeira. Vamos lá. Primeira pergunta do nosso amigo Fernandes, da Fernandes Engenharia. Ele pergunta o seguinte: qual a máxima dimensão, né, ou abertura segura para se trabalhar com lábio polimérico? Essa é uma pergunta vindo do Fernandes, né, um executor de piso também experiente, né? Não estava esperando que fosse uma pergunta para iniciante, né? Nós não temos, Fernandes, dentro da LPE, e também não tenho dados tão precisos assim, para poder justificar uma dimensão máxima de lábio polimérico para especificação, né? Nós temos obras com aberturas de juntas que ocorreram em pisos onde a gente foi da consultoria, que fizeram, especialmente em pisos de concreto protendido, né? Que tem placas mais robustas, placas de dimensões mais avantajadas, né? Placas de 50 metros, placas de 60 metros, com aberturas de juntas da ordem de 6 centímetros, né? Onde fica realmente um balanço, né? Com o lábio polimérico, tá certo? Então, nós já tivemos lábio polimérico feitos em obras, né? Que nós acompanhamos, de até 7 centímetros de largura, né? Não acho que seja um dado adequado, que seja uma junta adequada. Essa junta que nós acabamos fazendo com uma dimensão mais importante, nós recomendamos colocar dentro dessa junta pequenos arames em forma de malha de galinheiro, por exemplo, para facilitar um pouquinho e controlar um pouquinho a qualidade desse lábio polimérico com sucesso, tá? Mas eu não tenho um dado preciso para informar qual é a dimensão. Se você tiver, por favor, se quiser pontuar aqui no chat, eu estou atento a ele aqui também ao chat, seria, ou se alguém tivesse esse dado, né, que recomende para a gente aqui, mas nós já fizemos até com 7 centímetros de abertura com um balanço de 3 centímetros, 3 centímetros de balanço do lábio com 4 centímetros ancorado na placa de concreto. Legal, legal, Wagner, obrigado. Eu disse para você, eu já imaginava uma palestra com conteúdo como esse, as perguntas não seriam nada fáceis. Mas vamos lá. O Anderson, eu acredito que ele deve ser um executor de rádio, né? Ele tem aqui uma preocupação, ele pergunta o seguinte: para uma boa execução de rádio, né, se requer um projeto com bom planejamento de execução. Porém, em ocasiões que se tem previsto, a concretagem foi executada até o ponto de junta construtivas, ou seja, você teve ali uma parada de concreto, uma junta fria, alguma coisa do tipo, né? O que é a boa prática para se fazer no caso de emendas de concreto para evitar fissuras futuras? Bom, quando há uma exigência de parada de concretagem, né, nós temos que primeiro entender que tipo de piso nós estamos falando, né? Se é um piso com fibra, se é um piso armado, se é um piso protendido, né? Se for um piso com fibra, né, nós temos uma preocupação um pouco maior a continuidade dessa junta de concretagem e recomendaríamos colocar não só barras de ligação no piso, né, que seria uma solução adequada, uma barra de ligação, mas a gente já percebeu em algumas situações que a barra de ligação acaba gerando um ponto de fragilidade, de rotação em torno da barra de ligação para pisos com fibras, né? Podendo gerar alguma patologia nessa região. Então, se há uma exigência de parada de concretagem num piso de fibra, nós recomendaríamos que fosse colocada uma tela dupla, por exemplo, uma faixinha de 60 centímetros, 80 centímetros, seria mais adequado, na parte superior e inferior da placa de concreto, para que no dia seguinte a gente tivesse a continuidade da concretagem, tentando deixar que esse concreto ficasse a 45 graus. No dia seguinte, um jateamento para remoção de partículas soltas, né?
como é recomendado pela boa prática, não para piso, mas de qualquer junta de concretagem, como em edifícios, por exemplo, né? Eu não posso ter partículas soltas numa junta de concretagem. Então, numa junta, uma junta dessa com fibra, qualquer natureza, recomendaria que você fosse colocado duas faixinhas de tela soldada. Nos pisos em tela, que se deixasse a tela soldada de espera, e aí então a partícula ali. Nos pisos protendidos, puxa, isso depende muito da região onde acontecer esse imprevisto. Se eu tiver com uma pequena faixa de concretagem executada e acontecer um problema, uma faixa, sei lá, de 10 metros, né, eu seria partidário haver a possibilidade de remover o concreto que já foi e preservar os cabos, para que a gente não tenha nenhum dano para os cabos, ainda com concreto fresco, tentar remover toda essa placa. Se a gente já tem uma concretagem mais avançada, né, o custo de jogar fora esse concreto e o risco, né, de danificar algum cabo pode ser bastante grande, e talvez aí o caminho seja fazer uma junta de concretagem, junta de proteção intermediária, né? E aí o projetista verificar a cada quantos cabos deveria se puxar no momento adequado, e no dia seguinte dar continuidade da concretagem ali, como se fosse uma junta de concretagem intermediária. Legal, legal, Wagner. Vamos lá, vamos para a próxima. O Rogério Bazan, aqui da Alfa Piso, ele pergunta o seguinte: para nós, executores de pisos, imagina uma concretagem de um grande pano, né? Algo assim como 22 por 60, né? O que é muito comum nos pisos com fibra sintética ou fibra metálica, né? Em que o corte a gente faz obedecendo ali 1/3 da espessura, né? Com todo cuidado, e mesmo assim a gente acaba tendo uma concentração da abertura das juntas na junta de construção, né? Então, Sem a dúvida. pergunta dele é se tem alguma limitação, né, para esse tipo de piso. Tal. Acredito eu que a limitação que ele deve se referir ao tamanho da placa de concretagem, da faixa de concretagem. É, como eu disse ali atrás, né, o projetista tem que ter uma interação muito grande, né, com o executor de piso, com o volume de concreto que é disponibilizado, qual vai ser o planejamento de execução, porque numa placa de 20 metros, se você trabalhar com 500 micrometros por metro, a abertura média, como eu disse agora há pouco, vai dar 10 milímetros, né? Então, sabedores que somos, né, que esse efeito que o Rogério, que é um grande cara, né, um baita engenheiro aí de execução de piso, que eu tive o prazer de trabalhar junto com ele na LTE Engenharia também, não é? Sabe, né? Vai acontecer isso que ele cita agora. Então, se eu tiver no projeto uma condição onde a abertura média vai ser de 10 milímetros, a junta de construção vai abrir mais do que 10. Porque é inevitável que até a ativação da junta cerrada, efetivamente, até que a fibra comece a não conseguir mais trabalhar, a junta de construção já está trabalhando, porque ela está totalmente isolada, né? Se for um piso armado, a chance é menor, né? Porque eu não tenho nada cruzando ali a junta. Teoricamente, eu tenho barra de transferência lubrificada, mas mesmo assim, pelo próprio engrenamento dos agregados do concreto, ainda há um tardiamento da ativação da junta cerrada. Para que fique mais claro, o que se chama no chavão aí de ativamento, ativação da junta cerrada é quando ela começa a fissurar debaixo do corte, né? Então, até que a junta cerrada se ative, começa a fissurar para baixo, só a junta de construção está trabalhando. Então, eu brinco muito com alguns amigos, né? Que a média é um perigo, né? Pé no forno, cabeça no freezer, estômago a 21 graus e está tudo bem, né? Está tudo errado, né? É Está isso. tudo errado. Então, a gente tem que olhar a média com muito cuidado. Então, como a gente sabe que o comportamento do piso de concreto vai ser de aberturas diferenciadas entre juntas de construção encerrada, eu tenho que deixar uma tranquilidade para a junta de construção para que ela não ultrapasse 10 milímetros. Então, nesses casos de placas de 20 metros, eu tenho que tentar trabalhar com 300 micrometros por metro, 350, e se eu vou trabalhar com 60 metros, é de 300 micrometros para baixo. Legal, legal, Wagner. Boa explicação.
Wagner, tem uma outra pergunta aqui do Gabriel, né? Eu acredito que pelo conteúdo da pergunta dele, ele deve estar se referindo a um piso executado sem projeto, tá? A pergunta que ele faz é: qual a distância mínima ou máxima para se fazer a junta cerrada? De quanto em quantos metros posso fazer? Bom, a gente viu aqui que uma das questões que impactam fortemente, né, para juntas cerradas é a taxa de reforço, o coeficiente de atrito, o volume de concreto. Então, existe uma quantidade de informações muito grande que influencia no distanciamento da junta. A retração linear do concreto foi outro ponto que a gente citou aqui. Então, é, como eu disse num dos slides, né, a solução para que a gente evite fissuras por retração do concreto é um projeto executivo que leve em consideração todos esses parâmetros que influenciam aqui a determinação da tensão de retração. Então, assim, eu posso ter, num piso de concreto simples, juntas com 5 metros como sendo exagerada, né? Dependendo do concreto que eu tenho, eu não posso nem ter 5 metros de distância entre juntas. Se eu vou trabalhar, por exemplo, com placas de pequenas dimensões, eu posso trabalhar com 3 metros de junta sem barra de transferência e deixar que a transferência de carga se dê pelo intertravamento de agregados. Eu posso trabalhar com proteção com placas de 80 metros. E como eu disse, a gente pode ter galpões verticais automatizados em galpões com 150 metros sem juntas. Então, essa é uma resposta que depende da espessura do concreto, do fornecimento de concreto, da tensão que eu posso permitir, da qualidade de preparo da subbase, porque está relacionado com esse atrito, da taxa de reforço. Ou seja, eu preciso ter um projeto onde a gente não pode esquecer que o cliente é coautor do projeto, porque o cliente tem seus paradigmas, tem as suas questões, né? Nós temos aí vários exemplos de clientes que odeiam pisos com fibras, tem clientes que odeiam pisos com telas, tem clientes que odeiam fibras metálicas, outros odeiam macrofibras, outros odeiam protendido, né? E a gente tem obras com sucesso em todas essas tecnologias. Então, o cliente é coautor do projeto e ele tem que participar, e não é possível definir um distanciamento de juntas sem que se analise com bastante propriedade todas as informações. Sim, concordo, Wagner. E cada projeto tem a sua particularidade, né? De acordo com o tipo de uso, da necessidade, né? E é isso mesmo. Mais uma pergunta. O Anderson, ele pergunta o seguinte: no caso de termos um piso de ali aproximadamente 5,5 metros de largura, em que nós temos dois tipos de uso, duas vias, tá? Nesse mesmo piso. Então, uma via é para calçada, tá certo? E o outro é para veículo, tá certo? Ele pergunta se há, os dois estão no mesmo nível, disse ali na mesma placa, se há necessidade de haver uma junta, acredito que cerrada, né, ou construtiva, separando esses dois tipos de uso. O projetista tem que avaliar isso com bastante cuidado, né? Se eu tenho diferenças de espessuras e eu não for colocar uma junta, né, a junta seria uma solução técnica adequada, né, para fazer a separação desses dois pavimentos. Aí eu acho que tem duas coisas a serem consideradas. Primeiro, a condição de acabamento, né? Se eu for executar tudo de uma vez, eu vou ter que provavelmente ter o mesmo tipo de acabamento, porque é substancialmente difícil fazer um acabamento em piso de concreto com uma linha dividindo exatamente onde a partir daqui é um acabamento, a partir daqui é outro, né? Nós já temos hoje clientes exigindo acabamentos especiais em calçadas, diferente do acabamento do rolamento ou coisa que vale. Esse é o primeiro fato que a gente tem que considerar. Outra questão importante é que se eu for colocar uma junta, eu tenho que analisar com bastante cuidado também a posição dessa junta. Porque se eu for colocar no meio do pavimento mais espesso, eu vou estar excêntrico no pavimento mais fino. O projetista tem que olhar isso com atenção. E, por fim, se eu for fazer um pavimento, e for possível, fazer um pavimento que esteja numa única concretagem,
eu tenho que, primeiro, considerar como é que o pessoal de terraplanagem vai fazer e vai conseguir obter o grau de compactação na transição desses dois pavimentos. Como é que eu vou fazer essa transição? Quer dizer, eu vou fazer uma transição abrupta, ou seja, venho, exemplo, um piso de 14 centímetros e passo num piso de 10, né? E vou fazer uma transição abrupta, como é que eu asseguro essa transição? E se eu for fazer uma transição inclinada, como é que eu asseguro isso? Se eu for fazer uma transição abrupta de espessura, como é que fica esse passivo, esse empuxo passivo que parece pequenininho, mas não é, porque a placa de concreto quer retrair também naquela direção, a depender de como isso vai ser considerado, né? Para poder dar essa condição. Então, é possível, respondendo objetivamente, é possível, mas o projetista tem que avaliar uma série de variáveis naquela região. Legal, muito bom, Wagner. Uma pergunta do Murilo, Murilo aqui da Alfa Piso. Opa! Vamos lá. Ele pergunta o seguinte: para pisos estaqueados, quais os riscos de se executar juntas de construção muito próximo ou em cima da projeção dos capitéis? Esse é partido estrutural, né? Então, você pode, sim, fazer juntas de construção no capitel, e o projetista tem que avaliar as tensões e deformações que vão acontecer nesse ponto. A NPE Engenharia prefere não usar dessa prerrogativa, mas nós temos obras que nós tivemos que, por uma condição específica daquela obra, usar a junta de construção no eixo da estaca, né? Então, acho que assim é uma condição que nós julgamos não muito adequada no comportamento estrutural. Quando você faz processamentos mais precisos, você começa a ver deformações ali não tão adequadas, né? Mas é possível, né? Então, nós temos ali um problema de deformação, que a gente tem uma posição muito rígida, onde é o capitel, e entre o capitel e uma região mais deformável, né? Isso pode gerar uma condição determinante ali para aparecer uma patologia. Mas nós não somos radicais em dizer que não é possível executar, e nós temos obras que já foram feitas assim com sucesso, e tem outros projetistas que gostam dessa solução, e que adequadamente dimensionado não é um problema. Nós não gostamos. Legal. Muito bom. Wagner, a próxima pergunta é de novo, do Rogério Bazan. Rogério faz uma pergunta aqui que eu diria que eu me encaixo nessa dúvida e tenho certeza que os executores que estão assistindo devem ter a mesma dúvida. No caso de capeamento de lajes alveolares, por vezes observamos por parte dos projetistas de pré-fabricados uma indicação de cortes de indução no alinhamento de pilares. Qual a sua opinião sobre esse tema? Bom, é, eu vi aqui no chat a pergunta do Rogério, e aí eu tive o cuidado de, enquanto eu estava respondendo aqui, entrando na minha rede aqui, para mostrar uma foto para vocês aqui. Vocês estão vendo essa foto? Sim, Isso é uma junta cerrada com uma fissura ao lado da junta cerrada, né? Essa é uma obra que tem várias fissuras, é um capeamento com várias fissuras, né? Como vocês podem ver aqui, e várias juntas cerradas, né? Tem muita junta cerrada nesse capeamento, e é um capeamento cheio de fissuras. Tem uma que fui eu que tirei, não sei se está nesse relatório, né? Aqui o outro, olha, a junta cerrada está aqui, ó, e as fissuras acontecendo ao lado da junta cerrada. Mas tem uma que eu gosto muito, eu achava que estava nesse relatório, mas aparentemente não está, né? Aqui são detalhes nossos aí de recuperação. Eu vou passar aqui rapidamente de novo para ver se eu acho essa foto, que eu posso ter passado sem querer por ela. Eu acho até que é essa própria aqui, tá? É que essa foto talvez tenha sido cortada, porque eu tirei uma foto que é essa que eu mostrei para vocês aqui, para mostrar o seguinte: essa junta cerrada, ela está no alinhamento de pilares, né? Esse aqui é o segundo subsolo de uma laje alveolar, um prédio que foi feito com laje alveolar. Então, eu tenho o primeiro, segundo subsolo em laje alveolar e o terceiro subsolo em piso em fundação direta. Essa foto está no segundo subsolo, que dá para mostrar exatamente a viga em cima e o corte embaixo, e a fissura ao lado do corte. A primeira coisa que eu tenho que dizer sobre cortes em lajes alveolares é assim:
primeiro, se o corte for interromper a armadura, o conceito estrutural planejado pelo projetista da estrutura pode estar sendo alterado, porque esse corte pode acontecer em duas direções. Eu posso estar cortando numa laje alveolar, eu posso ter mais do que um módulo de pilares, né? Então eu posso ter pilares, vários pilares numa direção, vários pilares na outra direção. Então, se eu quero fazer corte nas duas direções, eu posso estar cortando a região de momentos negativos. Então, se eu interromper a armadura, eu passo a ter um radical problema estrutural. Nós tivemos uma obra onde teve um controle de qualidade de projeto, que foi uma obra do Sonda, ali perto da rodovia dos Bandeirantes, onde nós fizemos o projeto sem nenhum corte de juntas. E o projetista veio e nos recomendou que seria imperativa colocar o corte no eixo dos pilares. Nós colocamos o corte no eixo dos pilares. Era um projetista de estrutura muito bem reconhecido pelo mercado brasileiro, um senhor que já lamentavelmente faleceu, mas era um desses nomes indiscutíveis no projeto de estruturas do mercado brasileiro. Nós, ok, o senhor quer fazer a estrutura aqui, então colocamos uma junta cerrada, sem cortar a armadura, e colocamos uma nota que foi por solicitação do projetista de estrutura. Então tinha uma viga de baixo de 30 centímetros, né? E o corte foi feito no eixo. O corte foi feito no eixo, a fissura apareceu em cima da viga, exatamente como apareceu aqui nessa imagem, na face da viga, exatamente como apareceu nessa imagem. Aí nos chamou lá na obra, a construtora nos chamou juntamente com o projetista, e ele falou, puxa vida, né? Há uma mudança aqui de rigidez da estrutura, e realmente vocês tinham razão. Aqui no eixo não é adequado, mas como tem uma mudança de rigidez na estrutura, nós vamos fazer então uma junta na face da viga do lado direito e na face da viga do lado esquerdo. Sei que para vocês isso é uma história repetitiva, né? Muito bem, então nós fizemos uma revisão de projeto, colocamos uma junta de cada lado da viga. Apareceu uma fissura na obra, serpenteando dentro das duas juntas, né? E aí ele pediu para que se incluísse uma junta no eixo. Então a obra saiu com uma junta na face de cada lado da viga e uma junta no centro. Algumas juntas funcionaram bem nessa condição, outras não. Então, nós ainda assim tivemos fissura, mesmo com 3 juntas cerradas, nós tivemos fissuras acontecendo nessa condição. Nós compreendemos bem esse conceito de junta de alívio, né, de tensão de retração, que pode ter, mas quando eu tenho uma armadura passante e a armadura adequada para combater a retração de um capeamento que está aderido, né, é tão alta que esse capeamento não vai trabalhar. Então, o entendimento da LPE, e nós temos inúmeras obras com sucesso para mostrar isso, né? Inúmeros relatórios onde, com juntas cerradas, há patologias, né? É que, se adequadamente dimensionado o reforço estrutural desse capeamento, seja em fibra, seja em tela, nós não necessitamos de juntas. Nós temos uma obra do Mercado Livre, ali na Anhanguera, e uma em Cajamar com 45 metros entre juntas de dilatação, e ali em Araçariguama com 35 metros entre juntas de dilatação, né? Sem nenhuma junta, com macrofibra, sem nenhuma fissura, e trabalhando com um robô, né? Nós tivemos agora, recentemente, no de Cajamar, uma obra que já está com 3 anos de operação, e a obra continua sem nenhuma fissura. Então, a LPE não utiliza juntas cerradas, encapeamento de lajes alveolar, especialmente pela quantidade de consultorias que nós já demos em obras que tiveram juntas cerradas, encapeamentos com patologias. É muito grande. Então, para que se tenha um capeamento adequado, ele tem que ter uma verificação das tensões de retração adequada e não somente ter junta cerrada. Então, nós não concordamos com as juntas cerradas em capeamento. Pode dar sucesso, tá? Pode ter sucesso, mas a experiência que a gente tem
prática, além de computador, mostra que a chance de estruturação é bem mais importante quando se tem junta cerrada um dimensionamento para aliviar essas tensões. Legal. Wagner, eu acho que em dois casos, a Alpha Piso, inclusive, concorda com você, até por participarmos do processo. O 46 que você acabou de colocar, realmente é uma obra de sucesso, né? E a nossa sede aqui, que é uma laje também, na qual a gente seguiu o projeto da LPE, não fizemos nenhuma junta de indução e, né, zero fissuras. Então vamos Ótimo, lá, que bom. vamos, O seu acredito que exemplo para... prático também É contribui isso aí. bastante. Eu só quero dizer que essa obra de Araçariguama e a de Cajamar, cada uma delas tem 100 mil metros quadrados de laje alveolar, né? Nós já tivemos inúmeras visitas conjuntas lá com pessoas que tiveram interesse em visitar essa obra pelo desafio que foi fazer 100 mil metros quadrados de laje alveolar sem qualquer fissura e sem nenhum corte. É, em menor proporção, tem 1.500 metros aqui também, sem nenhuma fissura. Não, o que importa é o conceito, né? Quer dizer, a É isso aí. grandiosidade da obra, o tamanho da obra. A sua obra, apesar de ser 1.500 metros, ela tem um risco muito maior, porque você desejou, então aí eu disse, né, que tem a coautoria do cliente no processo, apesar de você ser o executor de piso, mas você é o cliente nesse caso, tá certo? Sim, De um apelo estético excepcional, é porque isso você aí. usou a sua laje alveolar com um acabamento requintado, do seu ponto de vista estético, e que você queria usar ele também naturalmente, do ponto de vista comercial, da própria Alfapiso, para levar clientes e ver um É isso executor aí. de piso na sede do executor de piso ter fissura, ia Isso aí. ser muito preocupante, né? Muito bom. Então vamos aqui, Wagner, eu acredito que vai ser a nossa última pergunta, até pelo horário, né, que se avança bastante. Meu time aqui, eu estou vendo que está bastante participativo, isso é muito bom, né? Então, a nossa última pergunta é do Alessio Alves, né, engenheiro nosso aqui, coordenador. Ele pergunta o seguinte: com relação às juntas metálicas, observamos por diversas vezes o esborçamento no encontro do concreto com a própria junta metálica, mesmo acontecendo uma boa vibração e instalação. Tem algo a se fazer, além desses pontos citados, para que isso não ocorra? Então, Alex, nós já tivemos aí um ponto ou outro, né, de obras em que ele participou também, com quebra na junta metálica, né? O que acontece é que a junta metálica tem um modo de elasticidade muito, muito mais alto que o do concreto, e se ela receber qualquer tipo de impacto, ela vai transferir esse impacto para o concreto, né? Então, o que não pode é a junta metálica estar suscetível a receber impacto. É como nas antigas cantoneiras em juntas de dilatação que a gente tinha no passado, né? Então, você tinha uma junta de dilatação no pavimento de concreto, com abertura de 2 centímetros, por exemplo, a empilhadeira vinha, batia na cantoneira, a cantoneira transferia esse esforço imediatamente para a junta de concreto e quebrava o concreto depois da cantoneira, né? A gente tem infinitos casos assim, do passado onde havia esse tipo de patologia, né? Então, há que se avaliar cuidadosamente a abertura da junta que essa junta metálica vai ter, né? As juntas retas, né, não senoidais, são mais suscetíveis a essa patologia que você está citando, porque ao a junta abrir um pouquinho, a empilhadeira bate na junta metálica e transfere esse esforço para o concreto. Nas juntas senoidais, a tendência é de minimizar esse problema, né? Quando as juntas senoidais abrem demais também, a gente também tem um pouquinho esse risco, apesar de ela ser impacto free, né, zero impacto, ela ainda assim, esse zero é tendendo a zero, né? Não é só zero. E, naturalmente, o processo executivo de nivelamento, especialmente nas juntas senoidais que são muito largas, né? Se a gente não tiver uma perfeita instalação dessa junta metálica, pode acontecer, apesar de ter uma vibração muito adequada na junta metálica. Essas, até hoje, foram as causas que nós encontramos aí para identificar essas juntas, essas pequenas patologias que acontecem em juntas metálicas. Ótimo. Legal, Wagner. Então, ao final aí do nosso da sua apresentação, né, do nosso evento. Então, agradecer mais uma vez, agradecer imensamente aí a sua apresentação, que nos enriqueceu bastante, tá?
agradecer a todos os participantes, porque eu sei que, pô, uma hora como essa, né, tá dispondo do horário para participar do evento como esse, é realmente acreditar no trabalho da NAPRE. Então, agradecer a NAPRE, agradecer a Mônica, né, que ela que cuida para que tudo isso ocorra da melhor maneira. E, antes que eu esqueça, agradecer ao nosso patrocinador, né, Total Revestimento, que sem eles também não seria possível a gente ter esse evento. Então, agradecer a todos e uma excelente noite para todos e fica aqui o nosso encerramento. Muito obrigado, Jeremias. Só também fazer me despedir de todos que tiveram à disposição de participar, de todas as perguntas que nós recebemos, ou quem teve à disposição de encaminhar essas perguntas. Agradecer a você pela moderação brilhante que foi, com tranquilidade encaminhando as perguntas para mim aqui. Teve que organizar o que já encaminharam. Se as pessoas tiverem outras perguntas, podem encaminhar para a NAPRE ou para mim, que a gente vai ter o prazer de responder oportunamente. E queria fazer um convite, porque tenho certeza que aqui nesse grupo nós não temos 100% das pessoas associadas à NAPRE, nós precisamos fortalecer cada vez mais a participação do mercado junto à NAPRE para que a gente possa ter a oportunidade de cada vez mais poder fazer esse tipo de evento, não só comigo, mas quantos outros nós já fizemos. Esse deve ser o 14º, a 14ª webinar que a gente está fazendo entre 2024 e 2025. Temos mais 4 planejadas ainda para esse ano. E convidar a todos, fortalecer o convite que o Jeremias já fez, ratificar esse convite, de participar da Concrete Show no dia 21 de agosto. Nós vamos estar lá com várias apresentações muito legais, uma apresentação sobre RH, da Cláudia, da InfoJobs, do Kleber, da GL Properties, vai estar lá abrilhantando o evento. Nós vamos ter o Guilherme, da Concreserve, Concreserve, tem mais duas apresentações, uma do Massal, Massal, que vai apresentar o manual de pavimento de concreto, que a ANAP acabou de finalizar, está no forno para imprimir, e tem acho que mais uma o apresentação, Newton, o Newton, que vai falar também de pisos decorativos, pisos com revestimentos decorativos. Então vai ser uma pauta bastante valorosa e que pode contribuir ainda mais para o mercado de pisos. Venham participar da ANAPRE, tragam suas sugestões, participem ativamente, não só das nossas reuniões, mas também dos comitês, e se associem para que a gente possa ter condição de representar melhor ainda o mercado de piso de concreto. Muito obrigado a todos. Mônica, muito obrigado por gerenciar a nossa vida na NAPRE e a gerenciar aqui o nosso webinar, que foi fantástico aqui com o público que a gente teve na noite de hoje. Abraço, pessoal. Uma boa noite e ficamos à disposição oportunamente. Obrigado, até logo.